Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o valor do clamor, porque no mundo em que nós vivemos hoje, nós não podemos se conformar com o que está acontecendo. Nós não podemos se amoldar às coisas e aceitar as coisas de forma passiva, como se as coisas que estão acontecendo e que estão acontecendo não para o nosso favor, mas para o nosso próprio mal, nós não podemos concordar com essas coisas, não podemos consentir com isso, em tempo algum. Não é esse o nosso procedimento que nós devemos ter. Então, o que nós devemos fazer é entender o valor do clamor. Ou seja, você e eu temos que clamar a respeito das coisas que estão acontecendo e que estão sendo feitas para a nossa ruína, para a nossa escravidão, para o nosso próprio mal. Porque existem muitas coisas hoje no mundo sendo feitas deliberadamente para isso acontecer. E tanto você como eu podemos ver que essas coisas estão começando a afetar as nossas vidas, a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo. E muitas dessas pessoas não se deram conta, não perceberam isso ainda. Porque muitas delas gostam dessas coisas, aprovam. Elas participam disso. Numa boa. Elas toleram essas coisas. Que infelizmente se vira contra elas mesmas. Será que esse é o procedimento correto para você e para mim? Se nós quisermos viver uma vida de forma sensata, justa e piedosa, respeitosa, será que se nós formos passivos enquanto as coisas acontecem, nós iremos viver uma vida assim? É claro que não. Então, é necessário que você e eu tenhamos essa atitude de clamar. Porque nós não podemos fazer muitas coisas contra essas coisas que estão acontecendo. Mas nós temos que clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele sim pode resolver. Ele pode intervir com o seu poder. Porque Ele vai atender o nosso clamor. E vai dar uma resposta eficaz. Com certeza, nós devemos entender isso, porque Deus está a favor daqueles que clamam por Ele. Nós devemos entender isso. Hoje tem que ser assim. Nós não podemos pensar que somos prepotentes ao ponto de resolver as coisas sozinhos. Não vamos conseguir. Por isso, Deus espera que você e eu possamos clamar a Ele hoje, para que Ele possa resolver essa questão, que nós não conseguimos, mas Ele consegue. E Ele já fez isso muitas vezes ao longo da história. Quando alguém clamou por Ele, Ele atendeu ao clamor, deu resposta eficaz e salvou muitas pessoas de muitas calamidades que elas estavam passando. Isso é verdade. Quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo disso. Ele agiu assim. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É até mesmo do nosso clamor. Então, nós devemos fazer isso. Não podemos subestimar a Deus ao ponto de não queremos clamar a Ele. Pelo contrário, temos que superestimar Deus. Quando clamamos por Ele com confiança, com certeza, com convicção, com fé, Ele vai agir a nosso favor. E se Ele agir em nosso favor, ninguém poderá impedir em tempo algum. Então, é hora de entendermos essa questão. E é por isso que eu quis falar sobre esse assunto aqui, que é importante. Esse assunto está nas Escrituras.
Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso, para você começar a entender que tanto você como eu devemos sim clamar para que o nosso clamor seja ouvido por Deus e Ele comece a agir em nosso favor para nos livrar de algumas coisas que estão nos prejudicando há muito tempo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está aqui na Epístola de Tiago. E está escrito assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, houve um clamor aqui. Houve um clamor dos ceifeiros, porque eles ceifaram os campos de algumas pessoas. E essas pessoas começaram a reter o salário que eles deveriam receber. Eles reteram com fraude esse salário. E isso prejudicou os ceifeiros, porque eles dependiam desse salário para sobreviver. Então, quando essa situação aconteceu, o que os ceifeiros fizeram? Clamaram. Começaram a clamar. E o clamor deles penetrou os ouvidos do Senhor dos Exércitos, como está escrito aqui. E ele agiu em favor desses ceifeiros, contra aqueles que fizeram o mal de reter com fraude o salário deles, que era justo receber. Então, isso mostra que nós não devemos ficar passivos quando enfrentamos uma situação desse tipo, ou outra pior, ou seja lá qual for. Qualquer situação que nos prejudique, qualquer ação que alguém faça contra nós para nos prejudicar de alguma forma, como está acontecendo hoje no século XXI, nós devemos clamar a Deus de forma unânime. Tem que ser assim. Todos juntos, clamando e clamando cada vez mais com insistência, cada vez maior, para que assim Deus possa ouvir o nosso clamor e agir a nosso favor. Isso vai acontecer? Sim. É só nós confiarmos que Ele agirá dessa forma. É assim que Ele agiu, age e sempre agirá em favor daqueles que clamarem por Ele. Então, fica aqui um incentivo, um encorajamento para que isso aconteça de sua parte e de minha parte também. Para que assim possamos receber a resposta de Deus em nosso favor. Assim como esses ceifeiros, assim como aconteceu com esses ceifeiros, vai acontecer conosco hoje também. Porque esse Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus e Pai, o nosso Criador, Ele não muda em tempo algum. Então, é mais uma coisa que conta a nosso favor quando clamarmos por Ele. Então, é hora de fazer isso. É hora de aprender isso. Colocar em prática. E aí nós iremos conseguir ver Deus agindo com o seu poder em nosso favor. Com certeza. Então, por que eu falo sobre esse ato de clamar? Isso é bom. Porque essa palavra clamor, ela tem um significado. E eu vou ler aqui o significado dela. Eu escrevi aqui um pequeno texto referente a isso. E o texto está escrito assim: clamor é o ato ou a ação de clamar e de bradar que uma ou mais pessoas fazem com o objetivo de dizer algo em voz alta que os está incomodando e afligindo suas almas. Por eles verem um procedimento iníquo e libertino, cheio de pecados, impiedades, iniquidades e abominações que atormentam, sim, a alma de qualquer pessoa que nunca se deixou levar pelo excesso de devassidão, de forma que eles fazem bem em suplicar, em fazer uma queixa, um lamento
ou ainda uma justa reclamação e um protesto de forma insistente a Deus. E foi exatamente isso o que aconteceu em relação a Sodoma e a Gomorra, porque nessas duas cidades havia soberba, desamparo ao pobre e ao necessitado, arrogância e muitas abominações que fizeram diante de Deus, pelo que, em vendo tudo isso, as removeu dali, quando as destruiu completamente, com fogo e enxofre, pelo resultado eficaz do clamor que foram feitos por muitas pessoas contra essas duas cidades que se chamam Sodoma e Gomorra. E esse texto está escrito nas Escrituras, que eu vou ler aqui daqui a pouco. Mas o que eu já falei aqui é algo para incentivar, encorajar e estimular você a fazer o mesmo. Porque hoje, no século XXI, nós estamos em uma condição onde muitas e muitas pessoas por aí estão fazendo muitas coisas contra as nossas vidas. Muitas fraudes, muitos erros, muitas práticas erradas contra nós. Isso é verdade, com certeza você já percebeu isso. Eu também já percebi. Então, se nós já percebemos isso, que estamos hoje sendo vítimas dessas pessoas que fazem planos de destruição contra as nossas vidas, o que nós devemos fazer? Ficar passivos e aceitar que essas coisas aconteçam conosco sem nenhuma resistência? Sem fazermos nada? Não. O que nós devemos fazer é clamar a Deus, levantar a nossa voz e clamar a Deus, sim, com eficácia. Todos juntos. Então, nós devemos fazer isso sim. Ele quer que façamos isso. Ele quer ver essa atitude de clamarmos a Ele partindo de cada um de nós hoje. Nós devemos fazer isso. Porque esse clamor, Ele vai ouvir, vai aceitar, vai entender. Porque Ele, mais do que todos nós, está vendo o que está acontecendo. E os maiores prejudicados do que está acontecendo é você e eu. É a maioria da humanidade. Então, a maioria da humanidade hoje tem que começar a clamar. Clamar mesmo, com fé, com perseverança. É assim que tem que ser. Esse tem que ser o objetivo de cada um de nós hoje. Porque só dessa forma iremos ver Deus agindo. Então agora eu vou ler aqui o texto que está aqui no livro de Gênesis, que fala sobre essa questão de Sodoma e Gomorra. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui achei. Então esse texto que eu vou ler aqui agora, que está aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, fala sobre esse clamor que aconteceu em relação a Sodoma e Gomorra, porque estavam fazendo coisas erradas. Então o texto está escrito assim, ó. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, o clamor, como está escrito aqui, o clamor de Sodoma e Gomorra, que era feito por algumas pessoas, ou melhor, por várias pessoas que viviam naquela época, e que não gostavam, aprovavam o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Aquilo era mal, aquilo era perverso. Aquilo afetava a vida das pessoas negativamente. Então, tinha pessoas naquela época que não se conformaram com isso, não se amoldaram a esse tipo de coisa. E eles começaram a clamar. Por isso está escrito aqui. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. O pecado de Sodoma e Gomorra estava se agravando muito. Estava afetando milhares e milhares de vidas ali. Desde o menor até o maior, como está escrito no outro texto. Então, isso não podia ficar assim. Tinha algumas pessoas que estavam clamando.
clamando a Deus. Aí o texto, o resto do texto diz assim: descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então, Deus começou a ouvir esse clamor a respeito de Sodoma e Gomorra. E ele desceu para ver se aquele clamor correspondia ao que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Porque esse clamor foi até ele. Ele ouviu, como naquele texto que eu li de Tiago, o clamor penetrou nos ouvidos dele. Então, ele veio para ver o que estava acontecendo. Ele veio para saber. E ele viu. E aquilo que ele viu correspondia ao clamor. Então, ele agiu em favor daquelas pessoas que clamaram. E as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. É o que está escrito aqui. Então, isso só mostra para cada um de nós que nós devemos também começar a clamar para que o mal que está nos afligindo hoje, atormentando as nossas almas, a nossa vida, nos prejudicando, nos incomodando, Deus possa intervir para cortar esse mal pela raiz de forma definitiva, para sempre. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos clamar. Então é hora de clamarmos mesmo. Eu espero que todos entendam isso. Tanto você como eu, como qualquer pessoa que ouvir o que estou dizendo aqui, possa ter essa vontade, esse ânimo de começar a clamar, para que assim a situação possa ser resolvida por Deus, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu com os ceifeiros que eu li no texto da Epístola de Tiago, enfim, pode acontecer com você e comigo a qualquer hora. Basta apenas o nosso clamor chegar aos ouvidos de Deus, que Ele vai agir em nosso favor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, para que as pessoas hoje possam entender isso. E assim, com certeza, nós veremos Deus agindo em qualquer lugar onde estivermos. Que essa mensagem possa servir de ânimo para fazermos isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.